Mateus, boa noite. Boa noite, Mateus. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. Dona Edna, boa noite. Boa noite, Dona Edna. Valdiceia Pérez, boa noite, irmãos. Boa noite, Valdiceia. E o Adilson. Marcos Jusilene, boa noite. Marcos Jusilene. Jamile Gabriel. Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Tati, boa noite, irmãos. Boa noite, Fátima. Tati. Oi, desculpa. É Tati. Toda vida eu me engano, Tati. Mas boa noite, Tati. Tati, Paulo e João Pedro. Jaque, boa noite, compartilhado. Boa noite. Adilson, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson. Baú na mesa, tem tudo. Oi? Barra na mesa, tem tudo. Essa tampa não está encostando. Dona Celi, boa noite. Boa noite, Celi. Renato, boa noite, já compartilhou? Boa noite, Renato. Edilson Lazarotto, boa noite. Boa noite, Edilson Lazarotto. Deus te abençoe. A tia Ângela, boa noite, meus amados. Boa noite, Ângela. Juliana Siqueira, boa noite. Boa noite, Juliana Siqueira.
É a tia Ângela e o Cláudio. Boa noite, Cláudio. Casal unido. Alzenir, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Alzenir, graça e paz. Vai iniciar? Mais um minutinho, chegamos meio atrasado. Já se foi o tempo em que estudar de forma amadora era Já se foi o tempo. E Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Delberto. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração e nós vamos iniciar com uma oração nesse instante. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por tua graça e misericórdia para conosco, pelas bênçãos, ó Deus, derramadas do teu trono sobre a vida de toda a tua igreja, sobre todo o teu povo espalhado sobre a terra. Obrigado, Pai. Mantenha-nos, ó Deus, constantemente diante da tua palavra, com um desejo profundo, ó Deus, de estudar e também, ó Deus, de elevarmos a ti as nossas orações de agradecimento e também, ó Deus, de nossas petições. Te louvamos porque tu tens sido um Deus presente na vida de todos nós. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa falha, que nós clamamos em Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no livro de João, no Evangelho de João. No Evangelho de Jesus Cristo, registrado por João. Pelo apóstolo João, lá no capítulo 20, do versículo 18 ao 29, que nos diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 20, do versículo 18 ao 29. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E de alguns perdoados os pecados, seriam perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos.
Chega também a mão e põe aqui no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Respondeu-lhe Jesus, porque me viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, o tema de hoje é por que não crer? Por que não crer, meus irmãos, na palavra de Deus? Por que não crer na mensagem do Evangelho? Por que não crer naquilo que o Senhor Deus fala? Por que duvida o cristão? Por que o cristão também duvida? Né? Aqui nós temos o Dídimo, temos o Tomé, né? Que é um dos 12. Andou com Jesus, viu o poder de Jesus, viu os milagres. E Jesus avisou, disse a eles que após a sua morte ele iria ressuscitar. E de fato ele morre e ressuscita. E quando Maria Madalena chega lá para contar para eles a respeito desse assunto, eles não creem. Não querem acreditar, né? É interessante que o fato deles não crerem leva para um questionamento muito sério. Do que adiantou passar uma vida toda junto com Jesus, uma vida toda, não, 3 anos com Jesus Cristo e não levar em consideração a palavra dele? Não é? Por que o pecador duvida? E o que está sendo colocado em xeque aqui, meus irmãos, é a ressurreição de Jesus. Eles não creem na ressurreição de Jesus. E os irmãos sabem muito bem que até hoje tenta se provar que Jesus Cristo não ressuscitou. Tanto é que, de vez em quando, nas escavações lá em Israel, há muitos anos, alguns anos atrás, acharam lá umas caixas com ossos dentro. E lá estavam os ossos de Tiago e João, né? E depois, então, fizeram a seguinte pergunta. Esses eram os 2 irmãos e queriam saber o seguinte: quem sabe os ossos de Jesus Cristo não estão numa caixa dessa daí? Depois foi descoberto uma imensidão de caixas lá, que era uma forma de guardarem os ossos daqueles que morriam. E assim a ciência vem tentando provar que da impossibilidade de ressurreição. A humanidade toda vai se esforçando muito nisso, né? Que não há ressurreição, que não houve ressurreição, apesar das evidências que estão aí. Se não houve ressurreição, como que a igreja prevaleceu até hoje? Como que nós temos hoje no mundo milhares e milhares e milhões de crentes? Hein? Se fosse uma mentira aquela ressurreição, com certeza ela não iria se sustentar por muito tempo. Uma mentira não se sustenta por muito tempo. E nós temos diante de nós a ressurreição de Cristo, que está aí até hoje convencendo e realmente convertendo pessoas. Então Jesus Cristo vive. Como já dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu também sei, a igreja num todo sabe disso. Né? Mas existem pessoas que não creem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Paulo chega a dizer que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. Ele vai falar isso lá em 1 Coríntios 15. Se o Senhor Jesus não ressuscitou, é vã, totalmente vã. Serve para nada a nossa fé. Nós cremos, meus irmãos, não é pelo fato histórico, ter algo que aconteceu contado por pessoas, não. Nós cremos porque Jesus realmente vive, está presente no seio da sua igreja, está presente em nossas vidas. Nós podemos confirmar isso. Nós podemos sentir a presença de Jesus no nosso coração. Nós podemos, o crente salvo, ele sente Jesus, respondendo suas orações, respondendo, abençoando os seus planos. Tem umas convicções de entendimento das Escrituras que não é para qualquer um, simplesmente para aquele que crê nessa ressurreição maravilhosa de Jesus. A ressurreição, meus irmãos, é o cerne da mensagem do Novo Testamento. Tá? A lei e os profetas, elas foram até Jesus Cristo pregar ali na ressurreição dele. Tá? A mensagem do Evangelho passa então agora a transmitir a ideia de que o Evangelho sem a ressurreição, ele não adianta, ele não resolve. Por quê? Porque todas as palavras, todas as mensagens que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pregou, ela carece da ressurreição dele. Porque exige confirmação espiritual na vida daqueles que creem. E se existe uma coisa que não dá para duvidar, é que realmente o Jesus Cristo vive.
Mas isso para nós, que tem pessoas que não vão acreditar. Por que não crer? Qual a razão de não crer? Qual foi o dia que Jesus falou uma mentira? Qual foi o dia que uma promessa de Deus não se cumpriu? Há motivo, há razões para as pessoas não crerem na palavra de Cristo? Há razões para as pessoas não crerem no plano eterno de Deus para a salvação? Não há. Não há razão. E isso que se torna um tanto quanto incompreensível, né? Pessoas até mesmo que convivem com o Evangelho constantemente, estão ali, mas não têm essa crença profunda a ponto de transformar suas vidas. Sim, meus irmãos, nós estamos vendo isso acontecer, né? E nós temos evidência dessa ressurreição. Só para nós podermos entender, o anúncio de uma testemunha ocular, tá? A Maria Madalena viu Jesus Cristo vivo, ela é uma testemunha que viu Jesus ressurreto, correu lá e contou para os discípulos. Uma evidência como essa, eles não creram nela. Aqui foi todos os discípulos, tá? A evidência da ressurreição, Cristo presente em seu próprio corpo. Jesus Cristo ficou 40 dias sobre a terra, andando aqui na terra, depois de ressuscitar. Por que será? Ele ficou aqui porque ele tinha realmente, meus irmãos, uma questão de provar que ele estava vivo. Evidentemente, meus irmãos, o corpo ressurreto de Jesus Cristo não é mais o mesmo corpo. Você vai ver que Jesus Cristo entrou numa sala de reunião com as portas fechadas. Não é? E é interessante que o corpo ressurreto, ele não pode viver nesse mundo. Só Jesus Cristo vive. Nós morremos hoje, vamos para o paraíso, vamos para o céu, aguardar a nossa ressurreição para podermos viver numa nova terra, num novo céu, onde haverá, evidentemente, limites para esse corpo ressurreto. Mas aqui na terra não há. Você vê que ele viveu 40 dias e 40 noites, aparecia onde queria. Não é? Então nós vamos entender o quê? Que Paulo vai dizendo lá que nós também teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Mas na ressurreição para viver com Cristo no céu. Tá? As evidências, né? As cicatrizes do nosso pecado estão nas mãos dele. Foi cravado nele. O corte da lança foi cravada nele. Né? E Jesus Cristo deixou isso muito claro. Por isso que quando ele ressuscita, ele ressuscitou com essas cicatrizes. Para que ele pudesse criar evidências adequadas para aquilo que se prega até hoje. O irmão está achando que você iria para o céu se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado? Não, não vai. Não tem ninguém que adentra o céu não crendo na ressurreição. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição. Jesus Cristo não dependia de um terceiro ir lá ressuscitá-lo. Porque ele, o Pai e o Espírito Santo, sendo uma única pessoa, ressuscitaram ele. Ele se ressuscitou. A minha vida eu a dou e posso reavê-la quando eu quiser. Portanto, a vitória sobre a morte, tá, é um efeito do poder de Deus. E, portanto, Jesus ressuscitou e deixou evidências claras. Eu não sei por que, às vezes, o Senhor Deus se preocupa tanto em dar evidências da sua palavra, evidências das suas mensagens, provar que as promessas estão sendo cumpridas. Sabem por quê, meus irmãos? Sabem por quê? É porque o nosso Deus está gerando, meus irmãos, justiça. Porque no dia do juízo final, quando o homem se chegar diante de Deus e dizer a ele, o Senhor Deus fala assim, mas eu provei tudo aquilo que eu disse, todas as minhas promessas aconteceram, eu provo, está aqui, ó, acontecer. Em nenhum momento deixei e falhou a minha palavra sobre a terra. Aí me preocupa isso, porque a evidência da ressurreição, tá, que traz essa salvação maravilhosa em Cristo Jesus, tá, às vezes é colocada em xeque por pessoas que têm o coração duro e não querem crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Tá? E é interessante que Jesus Cristo envia os discípulos, você observou no texto, né? Ele enviou os discípulos para pregar o Evangelho, para serem testemunhas, tá? E debaixo da paz de Cristo. Se você olhar o versículo 21, aqui do 20, João 20, 21, ele vai dizer assim, ó. Disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E como é que o Pai o enviou? O enviou a pregar a verdade.
a falar sobre a verdade, ele é a verdade. E da mesma forma como o Pai ensinou a ele a pregar esse evangelho maravilhoso, Jesus diz, eu também vos envio a fazer o mesmo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quer dizer, a relação nossa com Cristo, ela ultrapassa esse princípio, tá? De somente, eu acredito. Não, nós podemos sair anunciando a palavra de Deus assim como Jesus Cristo fez. E o sucesso da pregação vai acontecer de qualquer forma. Porque isso é real, tá? É real. Se você ainda não pregou o evangelho, não conhece o poder do evangelho, não viu ninguém ainda se converter com a sua pregação, ou com o seu testemunho, ou com o seu padrão de vida, né? Então continue vivendo, continue anunciando. Nós não fomos chamados para salvar ninguém, mas fomos chamados para pregar para pessoas serem salvas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, não é verdade? E por que isso acontece? Porque nós estamos embasados na fé, na crença de que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. E vive. Ele vence a morte. O último inimigo a ser derrotado é a morte. Então a pergunta que surge, por que não crer? Falta evidência para uma pessoa crer? Falta alguma coisa para a pessoa crer? O que está faltando na vida das pessoas para que elas possam crer? Tá? Enviados no poder do Espírito Santo. Vamos o versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não haveria propagação do Evangelho até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Você está me ouvindo aqui porque o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Jesus disse isso bem claro. Lá em João 14, quando ele diz, é necessário que eu vá e o Pai enviará outro Consolador. Tá? Outro Consolador. Outro ajudador, outro que vai ajudar vocês a pregar, não é só a pregar não, vai ajudar vocês a serem a evidência desse evangelho maravilhoso que salva pessoas, através do padrão de vida, através da forma como o Espírito Santo vai nos preparando, vai nos educando, vai nos transformando, vai nos levando e vai nos transformando em pessoas realmente cristãs, pessoas de Cristo. Isso mesmo, meu irmão. Você foi desafiado para isso. E Jesus está dizendo aqui, após a sua ressurreição, e eu vos envio, tá? Assim como o Pai me enviou, sopra sobre eles o Espírito Santo, e aí eles vão pregar o Evangelho. Quando você abre lá Atos capítulo 1, você vai ouvir lá exatamente, e tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aquele poder que desce sobre a igreja primitiva não é o poder de estar aí fazendo coisas desconhecidas da palavra, não. O poder de cumprir, é o poder de vencer o pecado, é o poder de ter autodomínio, é o poder de amar ao próximo, porque nós não temos isso dentro de nós, não conseguimos realizar aquelas 9 virtudes apresentadas pelo Espírito Santo. Por isso Jesus sopra o Espírito sobre eles. E aí eles saem no poder do Espírito Santo. No poder de quê? Eu não vi ninguém ficar rico depois que foi enviado por Jesus Cristo a pregar o Evangelho. Não vi. A Bíblia não vai falar de nada disso, tá? Eu não vi nenhum apóstolo dizendo assim, que eu criei fortuna depois que comecei a pregar o Evangelho. Ele não viu nada, ele não vai ver. Porque a missão não é essa. Jesus disse, acumular para vós outros tesouro no céu, porque tudo que tem aqui na terra vai acabar. Essa é a mensagem que foi transmitida. E essa é a mensagem que é vivida. E é interessante porque as pessoas criaram um evangelho aí, tá, da prosperidade, que tudo é só ganhar dinheiro, vão ficar ricos, vão ficar como se fosse ficar por aqui mesmo. Não vai ficar por aqui. Vai embora, vai largar tudo aí. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que adiantou? Como a minha alma tem alimento por muitos anos. Achou que ia viver muitos anos e naquela mesma noite morreu. A pergunta que surge é, ou o Espírito Santo está na sua vida? Se ele está na sua vida, você é um propagador do Evangelho real. E não aquela fantasia que se cria em torno do Evangelho. O Evangelho é real. Por isso que quem crê, tá? Quem tem o Espírito Santo, quem crê na ressurreição de Jesus Cristo, ele tem sim o poder de vencer contra o pecado, de lutar, de mortificar a carne e de viver como crente fiel na presença de Todo-Poderoso. Viu? A crença na ressurreição de Jesus Cristo é a base da pregação do Evangelho. Isso mesmo, meus irmãos.
a responsabilidade de declarar o perdão de Deus em Cristo, está no versículo 23. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se os retiverdes, são retidos. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que se você não pregar o evangelho para alguns, tá? O pecado dele vai ficar lá. Ele não terá oportunidade de perdão. Isso mesmo, porque ele diz assim, se algum perdoados os pecados, quer dizer, se alguns vocês levarem a mensagem do perdão e eles confessarem os seus pecados, eles serão perdoados no céu, por Jesus Cristo. Nós não temos poder de perdoar ninguém. Não temos poder de perdoar pecado. Mas Jesus tem. Mas a responsabilidade de levar esse perdão para as pessoas procede do princípio que nós temos como base a ressurreição e temos uma mensagem que é realmente anunciada pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma realidade que as pessoas têm que conviver com ela. E vivemos com ela, e pregamos o Evangelho. Tanto pregamos o Evangelho que a igreja chegou até onde está hoje. Porque se não fosse assim, ela não chegaria até aqui. Porque o Espírito Santo está sobre a sua igreja. Se não é o Espírito Santo, não haveria expansão do Evangelho sobre toda a terra. Aí nós vamos encontrar um outro ponto, tá, meus irmãos? Mais à frente um pouquinho. O porquê da incredulidade. Por que a pessoa não crê, né? Por que ela não crê? Se você dá uma olhadinha no versículo 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Uma das características que gera incredulidade, tá, meus irmãos, é a falta de comunhão na igreja, na reunião do povo de Deus. Isso mesmo. Tomé naquele dia não foi na reunião. E adivinha? Ele não foi na reunião, mas Jesus estava lá. Foi. Como ele sempre vai estar na igreja dele. Quantas pessoas, meus irmãos, têm perdido a bênção de ouvir a palavra de Deus porque simplesmente não vão à procura na casa do Senhor? Por que será que Deus instituiu a comunidade chamada igreja? Hein? Eclesias, que vem lá do grego, que diz assembleia. Né? Reunião de pessoas. Isso mesmo. Por que Deus a instituiu? Porque Jesus instituiu e é o cabeça da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Para que a fé seja alicerçada. Para que nós possamos, meus irmãos, aquilo que às vezes nós não recebemos de Deus, não entrarmos no nosso coração com a dúvida. Porque entrou no coração do irmão, por isso nós devemos compartilhar um com os outros. É isso que a Bíblia nos ensina. Paulo vai advertir a igreja de Corinto sobre isso. Admoestai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Quer dizer o quê? Que o Espírito Santo age na igreja através da comunidade. Né? Através da comunidade. O irmão está mais fraco porque está passando por uma situação difícil. Nós que estamos mais fortes, não é que somos mais fortes do que ele, não. É que naquele momento nós não estamos passando por crise. Nós podemos orar, interceder, ajudar, estender a mão. Não é verdade? Podemos e devemos. Essa é a pura realidade da palavra de Deus. Tá? E é interessante porque o Tomé não foi na reunião. Bom, quando ele não foi na reunião, e Jesus apareceu lá ressurreto. Entenderam? Apareceu ressurreto. E o que aconteceu? Ele não creu que Jesus esteve na reunião. Não consegue ver as evidências do testemunho dos discípulos. Não consegue. Todos os discípulos disseram para ele, Jesus esteve aqui na reunião, Tomé. Não creio. Não acredito. Chamou todo mundo mentiroso. Tomé chamou. Falou assim, vocês estão falando isso aí? Não acredito. Então nós estamos mentindo. Pois eu não acredito. Não creio. Quantas pessoas, meus irmãos, estão fazendo da igreja, meus irmãos, um parque de passear de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Vão lá dar um passeio na igreja. Aí não aprende nada, não ouve nada, fala-se da mensagem que foi pregada lá e diz assim, será? Não sei não. Por quê? Porque seu coração vive em dúvida, não desenvolve, não cresce espiritualmente. Meus irmãos, nós temos que crescer espiritualmente. Existe uma coisa na igreja hoje chamada nanismo espiritual. O nanismo espiritual é aquela pessoa que não desenvolve, não cresce diante de Deus, não amadurece, não tem maturidade espiritual, qualquer coisa escandaliza, qualquer coisa, sabe por quê? Porque não vive dentro do contexto da igreja, não vive dentro de um contexto da comunidade, não vive dentro do contexto da comunhão. E aí são pessoas despreparadas, descrentes, estão sempre em dúvida com qualquer coisa. Porque simplesmente
tá? A incredulidade é fruto da ausência de comunhão com os irmãos. Porque se eu não creio, eu vou ver Deus agindo na vida de um irmão, tá? E aquele irmão ali é uma evidência da fé, é uma evidência de que Deus está agindo no meio do povo dele, é uma evidência que Jesus Cristo está vivo e ressurreto e continuará sempre assim. Mas eu não quero saber disso. Então o que você quer? Não tem saída. Nós temos que aprender muito, muito sobre isso, queridos. Hã? A incredulidade exige provas. Todo incrédulo diz assim: se eu não ver, eu não acredito. Se eu não ver, eu não creio. Já ouviu isso? Só acredito se eu ver. Mas é interessante o episódio aqui na sequência, nós vamos descobrir, tá? Como de fato aconteceu esses fatos aqui, onde Jesus Cristo vai pegar ali o Tomé e vai dar uns apertos nele, tá? Que é baseado nesse princípio de que é incrédulo porque não se interessa, é incrédulo. Tem muita gente pensando, meus irmãos, que a fé, que é crer no Senhor Jesus Cristo, crer na Cristo, crer, ter fé, tá? É fruto de uma imaginação. Não, meus irmãos, a fé, ela tem que ser trabalhada, ela é alicerçada, ela tem que ter base bíblica, tá? A fé não é burra. Aprenda logo isso. A fé não é burra, tá? A fé não acredita em qualquer coisa. A fé exige esclarecimento. A fé exige provas e evidências. A fé, tá? E o incrédulo, como não crê, ele não consegue entender, ele não consegue acompanhar a igreja. O que ele faz? Ele só se eu ver. E é interessante que a fé é a certeza de coisas que não se veem. E quando eu não vejo, então eu não creio. Esse é o princípio de Tomé. É a realidade dele. Ele diz não crer porque ele não vê. Ele ressuscitou. Vocês estão dizendo aí que ele esteve aqui? Não creio. Não acredito nisso não. Ele deixou bem claro aqui, ó. Que não estava com eles quando veio Tomé. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só para que ponto esse homem chegou. Esse homem chegou a um ponto de achar que quem apareceu lá era uma outra pessoa e não Jesus. Vocês estão falando aí que apareceu alguém aqui? Eu estou para dizer para vocês que vocês nem se preocuparam em identificar quem era. Porque eu sei como identificar. Porque eu não acredito que ele veio, não. Eu só acredito se eu ver lá a mão dele furada lá e eu colocar lá o meu dedo. Eu? Mas ele respondeu: se eu não tiver nas suas mãos e colocar o sinal dos cravos e não puser ali o meu dedo e não puser do lado daquele onde a lança foi enfiada, colocar ali também o meu dedo, eu não acredito que é ele. Quer dizer, Jesus Cristo, para provar que era ele, tinha que trazer sinais adequados à incredulidade dele. Para poder convencer a ele, Jesus Cristo tinha que aparecer ali com todos os pontos que ele queria. Né? Tem jeito assim mesmo. Isso. Né? Porque eu estou desconfiado que o que vocês viram aqui não foi ele, não. Vocês estão tentando me enganar. Chama todo mundo mentiroso e agora coloca Jesus em xeque. Coloca Jesus na parede. Se não for ele, eu tenho certeza que se for ele, ele tem essas marcas. E outra coisa, não fica satisfeito só em ver, não. Sabe o que ele quer? Ele quer botar o dedo, porque é assim que é o incrédulo. Meus irmãos? Mas o amor e a misericórdia de Cristo fez o quê? Lá apareceu Jesus de novo. Ressurreto. E trouxe espanto. Agora, eu fico imaginando a posição de Tomé agora. Esse Tomé que não acredita em ninguém, que quer botar o dedo, né? De repente, no meio da discussão, creio, não creio, vocês estão falando, eu não creio, e basta essa conversa, tá? Jesus Cristo chegou e a paz seja convosco. Bom, primeiramente ele devia estar brigando, ou discutindo quem tinha razão, quem não tinha. E o Tomé criou essa confusão. Aliás, o incrédulo normalmente é criador de confusão. E o Tomé, né, como está bem aqui no texto, ele criou confusão. Quando ele criou a confusão, Jesus apareceu. Aí eu fico vendo o Tomé perdendo a linha. Ele vai perdendo a razão, vai perdendo o argumento. E aí
Aí olhou pra ele, olhou e falou, parece que é ele. Olha, parece Jesus. Mas o mais impressionante nesse texto é que Jesus Cristo não era visto por Tomé, mas você notou que Jesus Cristo falou assim, bota o dedo aqui? A impressão não, é textual isso aqui. Jesus Cristo estava ouvindo a conversa dele todinha, mesmo não estando ali, presente fisicamente, mesmo não estando ali, com o seu corpo. Jesus Cristo está ouvindo a conversa de Tomé, só se eu botar o dedo nas mãos e só se eu botar o dedo do lado, só se eu tocar do lado dele. Esse foi o argumento de Tomé. E quando Jesus apareceu em cena, a paz seja convosco. A impressão que eu tive que o negócio ia começar de novo, mas aí Jesus repete de novo. Você vai ver esse texto aqui do 19 e vai ver no 26, ó. E Jesus vai falar bem claro para eles de novo, tá? A paz seja convosco, né? E o que aconteceu? Bom, és incrédulo, meu irmão? Então toma cuidado, tá? Porque Jesus Cristo vai provar a sua onisciência, né? Poder que é Senhor Deus. Ele vai provar que é Deus. Tanto é que ele escuta aquela confusão, aquela brigaçada toda. Chegou no meio da confusão e cita, paz seja convosco. E quando ele se tornou presente, é interessante observar que as portas estavam trancadas. Aí Tomé de novo tem um problema para resolver. Bom, se ele está dizendo, se não fosse ele, como é que ele conseguiria entrar nessa reunião sem abrir a porta? Porque o texto deixa isso muito claro, tá? Deixa muito claro. Se você pegar o texto aqui, você vai achar onde Tomé vai descobrir que a porta está fechada. Viu? E o resultado disso foi muito simples. Diz aqui, e alegraram-se os discípulos ao ver o Senhor, disse Jesus outra vez convosco, paz, disse outra vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E vai tocando, ora Tomé, um dos dois, chamado de não estava, mas quando Tomé estava, olha o que aconteceu. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos seus discípulos, Tomé e com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus e pôs no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Vamos ver agora a cara do Tomé. Vamos dar uma olhadinha para ele. Assim, né? É bom a gente olhar o incrédulo. Toda pessoa incrédula, quando a verdade chega, tá? Quando chega, acabou o argumento. Viu, meus irmãos? Porque contra fatos não há argumento. E aí a incredulidade tem que cair por terra. Mas Jesus apareceu porque Jesus amava Tomé como amou todos os discípulos e nos ama. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, apesar de nossos pecados, né? Ele morreu na cruz por nossos pecados, portanto ele nos ama, tá? Ele nos ama. Amou Tomé, tratou Tomé com carinho, tá? Não vem pensando que ele chegou lá né? Deu logo um esculacho no Tomé. Se for o Duval vai dar um esculacho, mas não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já chegou e mostrou para ele, tá? Primeiro, entrou com as portas fechadas. Segundo, ouviu toda a conversa porque é o Senhor onipresente, onipotente, onisciente. Tá? Ele é onisciente, ele já ressuscitou. Viu? Ele estava limitado antes, agora não está mais. Agora ele volta ao seu estado natural, que é divino. Viu? E sempre foi divino, nunca deixou de ser. Né? E o resultado agora é que ele participou dessa conversa. Chegou para o Tomé. E nós vamos avaliar aqui as exigências de Tomé e as provas que Jesus Cristo dá para ele. Porque o Evangelho é assim. Se você tem dúvidas, o Evangelho prova. E agora nós vamos entender por que nós fomos chamados a ser testemunhas de Jesus. Isso mesmo. Por que nós fomos chamados para ser testemunhas? Porque o Senhor Jesus Cristo simplesmente determinou que o Evangelho tem como evidência a vida dos seus salvos, a vida dos seus discípulos, como tinha aqui no início da igreja primitiva, a vida dos seus apóstolos, que estavam começando a base da igreja. É dali que a igreja ia se expandir. E foi o que aconteceu. Por isso o Espírito Santo está presente agora. Mas aqui nós estamos na segunda reunião. Na segunda reunião, Tomé está lá. Tomé está lá já
decepcionou com a mentira, com aquela incredulidade dele, né? Já ficou cheio de vergonha, né? Porque ninguém falou mais nada, ficou todo mundo tremendo na base, falou, e agora, Tomé? Vai sair fogo aí. Mas não saiu, Jesus Cristo vai tratar com Tomé e vai provar para Tomé que é ele mesmo. Meus irmãos, a necessidade de Jesus Cristo provar para alguém que era ele mesmo, depois da ressurreição. Essas são coisas assim difíceis, né, meus irmãos? Nós entendemos. Nós somos assim, tá, meus irmãos? Nós somos teimosos mesmo. Nós somos incrédulos em muitas áreas da nossa vida. Nós sabemos que Deus faz, sabemos que Jesus Cristo está presente, nós sabemos que Jesus Cristo nos ama, mas de vez em quando nós estamos lá achando que Jesus Cristo nos abandonou, que Jesus Cristo não nos ama mais, nós estamos achando uma opção de coisa que não é, né? E que não é real. Isso é incredulidade. E por isso que é pecado. Viu? Aí aconteceu com Tomé. Vamos ver as exigências do Tomé e as provas que Jesus vai dando, porque o evangelho é assim. Quando Filipe encontrou Natanael, falou para Natanael assim, olha, o Filipe falou assim, encontrei aquele que Moisés falou lá de Nazaré. Aí o Natanael já começou com as dúvidas dele. Nazaré? Por acaso saiu alguma coisa boa de Nazaré? Por causa da fama de Nazaré, que só morava bandido, ladrão, ia entubar Nazaré. Mas adivinha quem estava lá em Nazaré? Jesus Cristo estava lá, saiu de lá. Então não é o ambiente que faz o homem, é o homem que faz o ambiente. O resultado que Jesus Cristo sai de lá. E o Filipe, quando o Natanael duvidou que saía alguma coisa boa de Nazaré, qual foi o que o Filipe fala para ele? Vem e vê. Interessante, né? Vem e vê. Você que é pregador do evangelho, hein? Já fez esse convite para alguém? Alguém está aí meio desorientado, está indo para o inferno, não tem salvação, às vezes está meio deprimido. Falou para ele algum dia, escuta, vem e vê. Vamos lá na igreja. Vai para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Vem e vê. Vem ver Jesus. Vem sentir Jesus. Vem ver Jesus, saber quem ele é. Quando Natanael chegou, Natanael ficou com o queixo caído. Jesus olhou para ele e relatou a ele. De novo mostrando o seu poder, o seu amor. Isso, vem e vê. Agora Jesus Cristo chegou perto de Tomé e disse, vem, senta aqui, vem cá. Vem cá. Agora começou o argumento. Vamos ver o que Tomé falou e o que Jesus provou. Primeira coisa. Jesus Cristo traz a paz. Trouxe paz. Ele tinha falado disso antes de morrer, hein? Lá em João 15, ele vai falar isso. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas a minha paz eu vos dou. A paz, ela é eterna e tem origem em Cristo. Por isso que ela tem que ser permanente. Por isso que a paz não vai mais embora. Você vai viver em paz com Deus. Perfeito? E quando nós vivemos em paz com Deus, Jesus Cristo chega na reunião, instaura a paz, tudo sob controle. E agora ele vai restaurar o Tomé. Então ele vira para Tomé, né? E você observe aqui as exigências do Tomé. E o que Jesus ordenou a ele fazer é tremendo isso aqui. Ele vira para Tomé, Tomé diz assim, a menos que eu veja em suas mãos a marca dos dedos, escutaram lá atrás, né? Tomé tinha falado isso. A menos que eu veja as marcas nas suas mãos e eu... Não bastava ele ver, não bastava. O incrédulo é assim, ele tem que apalpar, ele tem que ver, né? Ele tem que ver. E aí ele vem e diz assim, a menos que eu veja em suas mãos a marca dos pregos, eu pensei assim, agora o Tomé está sossegado, porque ele creu. Não. E coloco minhas mãos. Ele queria ver e queria botar o dedo. Queria fazer assim, parecer a verdade. A incredulidade chegou ao cúmulo do absurdo. Do absurdo. Chegou a dizer para Jesus, a menos que eu veja nas suas mãos, hein, eu realmente digo para vocês que eu não creio, a não ser que eu colocar as minhas mãos. Já fez isso? Já tentou dizer para os outros que só crê naquilo que vê? Pois então é muito bom você tomar cuidado. Porque eu tenho visto muitas pessoas falando que foram abençoadas. Eu tenho visto muita gente falando que foram salvas.
E muita gente olhando para a vida deles e dizendo assim, ó, creio, não acredito nisso não, hein? Isso não é crente não, hein? Cuidado. Muito cuidado com o que você fala, com o que você diz, tá? Muito cuidado. Aqui diz assim, põe aqui o dedo e vê. Olha só. Ele disse, se eu não só ver a marca do prego aqui, e tem que colocar o meu dedo. Jesus vira para ele e falou assim, e põe meus dedos no lugar dos pregos. Jesus ordena, põe aqui o teu dedo. Está aqui no texto. Você disse que queria ver a marca. Está vendo? Está aqui. Você disse que para você crer, você tem que colocar a mão, colocar o dedo aqui para ver se realmente foi furado, né? Não é? Você quer ver? Então vem cá, coloca o dedo aqui. Olha como Jesus é amoroso. É amoroso. Misericórdia, isso aí, meus irmãos. Se fosse outro, podia ter desprezado esse incrédulo aí que vai para o inferno. Mas não é assim. Jesus não é assim. Jesus ainda se esforçou para restaurar a fé desse homem. Bota o dedo aqui. Jesus falou com ele, bota o dedo aqui, põe aqui o dedo. Tomé diz, bem com uma mão do seu lado. Se eu não puser a mão do seu lado, também não creio. Quer dizer outra coisa, se ele visse o dedo, colocasse a mão, se ele visse a mão e colocasse, não ficaria satisfeito, porque ele teria que ver também aqui o corte da lança e também queria botar a mão. Prestaram minha atenção nisso? Tomé disse se não colocar a mão. Jesus ordenou, chegue também a mão e apoie ao meu lado. Jesus não falou grosso assim não, Jesus falou manso. Porque uma pessoa como o Tomé agora está psicologicamente desequilibrado, né? Ele não consegue mais se centralizar, ele está embaraçado agora. Está passando uma vergonha danada ali no meio dos discípulos. Não é? Passou. Jesus não tinha intenção de fazer ele passar vergonha, não. Jesus foi ali para restaurar a fé dele. Mas quem não tem fé passa vergonha assim mesmo. O resultado dele foi esse. Jesus ordenou a ele, coloque a mão, também a mão aqui. E definitivamente, Tomé diz, definitivamente não crerei. Jesus ordena. Ele diz, olha, eu preciso botar a mão no prego. Eu preciso botar a mão no corte. E definitivamente eu não vou crer. Se não fizer tudo. Aí Jesus fez ele fazer isso tudo. E trabalhou com ele na última parte da palavra dele, que ele diz assim, definitivamente eu não crerei. Jesus ordena, não seja incrédulo, mas crente. Que essa seja a mensagem, meus irmãos, para os nossos corações. Não seja incrédulo, seja crente. Se Jesus falou, está na Bíblia, não seja incrédulo, seja crente. Está na Bíblia, bateu direitinho com tudo aquilo que está escrito aqui, de acordo com a explicação da própria palavra de Deus. Então creia, não crie obstáculo, não vá agir com a descrença, não vá agir com falta de amor a Cristo. Isso é um desrespeito. Morreu no nosso lugar naquela cruz, morreu por Tomé naquela cruz. E o que ele faz? Ele duvida de Jesus. Ele duvida que Jesus Cristo ressuscitou, e essa dúvida tinha que estar atormentando ele, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teria acontecido com Tomé? Tomé não avaliou nada, ele simplesmente tem um coração incrédulo mesmo, um coração duro, um coração de pedra. É por isso que nós vamos encontrar no Velho Testamento, e eu vou tirar o coração de pedra, vou tirar o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, um coração de diamante, vou colocar um coração de carne. É isso que Deus faz, misericórdia, graça, para poder nos ajudar a entender. Por mais incrédulo, preste bem atenção, ele andava com os 12, era apóstolo, era um dos 12, diz o texto. E ele simplesmente não crê para crer, eu não creio, mas Jesus adverte ele, chama a atenção dele, não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus não trata Tomé com asperamente, mas o trata com muito amor. Observou bem isso, meu irmão? Jesus tratou com muito amor. Jesus diz assim, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí fez a confissão. Quando os fatos não deixou mais para onde correr, quando os fatos não deixaram mais Tomé levantar nenhum argumento, é quando a nossa vida, é quando Jesus Cristo
está sendo visto em nossas vidas, as pessoas vão perder o argumento da incredulidade no Evangelho. Isso mesmo. Quando as pessoas olharem para a nossa vida, olhar para a sua vida que está me ouvindo, e ver ali Cristo Jesus, elas vão deixar de ser incrédulas e ver que Jesus Cristo transformou a nossa vida. Que Jesus Cristo transformou a sua vida. É isso, meu irmão. Pode ter certeza absoluta disso. Mas Jesus dá um aperto nele mais uma vez, né? Disse-lhe Jesus, por que me viste? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Sabe quem são estes? Nós. Aí uma fé excelente, que resulta de ver a boa. A fé que resulta de ver, ele viu Jesus Cristo e gerou a fé, que era ele mesmo. Ela é boa, mas melhor ainda, a que resulta de ouvir é mais excelente. Pode ter certeza. Nós hoje vivemos pela fé daquilo que aconteceu, não estamos vendo. Por isso Jesus vai dizer, bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Estes são felizes, os que não viram e creram. Por que somos felizes? Porque somos levados a crer pelo Espírito Santo. Porque fomos levados a crer pelo próprio Jesus Cristo que imputou a fé em nossos corações. É por isso que nós somos felizes. Não precisamos ver. Nós temos certeza absoluta que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Jesus Cristo morreu naquela cruz por nossos pecados. Por isso nós somos salvos em Cristo Jesus. Temos que valorizar isso através do princípio da crença e da fé. Crer realmente nesse evangelho maravilhoso, nessa fé grandiosa, é crer que Jesus Cristo morreu por nós. Por isso nós somos felizes. Não é porque vemos, porque apalpamos, botamos o dedo. Não. Bem-aventurados que não creram, que os que não viram e creram. É isso que está acontecendo com você. Você crê no Senhor Jesus Cristo, porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é feliz. Sabe por que você é feliz? Porque você foi escolhido por Deus para ter fé. Você foi escolhido por Deus para realmente crer em Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Aí você pode todo dia botar o joelho no chão e agradecer. Olha, Senhor, eu agradeço, não mereço ir para o céu. Mas tua graça, tua misericórdia, teu amor me salvou. Glória a Deus por isso, queridos. Nós vamos concluir com Marcos 16, que diz assim, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Vamos ficar com a primeira parte. Quem crer e for batizado, será salvo. Ser batizado aqui não significa só jogar água em cima ou mergulhar na água, não. Aqui é ser batizado pelo Espírito Santo mesmo. É o Espírito Santo entrando na vida de uma pessoa para transmitir a ela as virtudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer ter certeza se o Espírito Santo está em sua vida? Então tem que identificar as virtudes de Cristo em sua vida. Nós temos que identificar as virtudes de Cristo que são impostas, que são colocadas através da santificação em nossos corações. É quando o mundo olha para nós e vê as virtudes de Cristo, aí o mundo vai crer. Aí acaba o argumento da incredulidade. Por que não crer? Tens argumento para isso? Não temos. Porque Jesus é real. A fé é real. Ela existe de fato em todo princípio e circunstâncias. Nós estamos aqui nessa terra para provar isso. A igreja é vitoriosa. Nós, como membros desse grupo, somos vencedores em Cristo. Venceremos até o fim, porque é Ele que cuida de nós. É o Espírito Santo que nos guarda. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Só tem... Nós temos aqui um agradecimento. Dona Terezinha fez aniversário ontem. Parabéns aí para Dona Terezinha, vamos orar por ela. Seu Oswaldo que fez sábado, né? E a Dona Terezinha fez ontem. Vamos orar agradecendo a Deus.
E seu Oswaldo, que já fez sábado, vamos orar agradecendo a Deus. A Berenice pediu oração pela família e pelo amigo Ataíde, que está melhorando a cada dia. Berenice, família E pelo amigo Ataíde. e pelo Ataíde. E o Edilson Lazarotto colocou que ele está muito triste porque hoje faleceu um colega de trabalho de Covid. Vamos orar pelo Edilson. Edilson Lazarotto, né? Isso. Edilson, nós vamos orar para o Senhor Deus confortar o teu coração, que o Senhor Jesus se console, tá? E também para consolar a família de quem partiu, tá bom? A partida desse mundo é para todos nós e haverá momentos de tristeza. Jesus disse, o apóstolo Paulo nos recomenda, Tiago, aliás, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram, né? Então agora é momento de nós estarmos junto com Edilson, tá, Edilson? Com os mesmos sentimentos e que Deus realmente console o seu coração, dos familiares, tá? Porque esse é a nossa existência aqui na Terra. Até a grande ressurreição final vai ser assim, tá bom? Vamos encerrar então esse momento de culto diante do nosso Deus com uma oração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos em Cristo Jesus, porque tua graça, o teu amor revelado através das Sagradas Escrituras, ó Pai, vem nos revelar o quanto tu tens cuidado de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa nossas falhas, orienta-nos e fortaleça-nos, ó Deus, através da tua palavra, que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, nos confortar cada vez mais. Toma nas tuas mãos, Edilson, ó Pai, abençoando a vida dele com um conforto espiritual. Consola, Senhor Deus, esse teu servo e também todos os familiares que perderam o seu ente querido. Esteja nos abençoando, abençoe a Berenice e a sua família. E o Ataíde, esteja com eles, ó Deus, abençoando, fortificando, restaurando dia após dia, conforme a tua soberana e digna vontade. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. Esteja abençoando também a dona Terezinha, o pai, o seu Oswaldo, como nós aclamamos a ti, e esteja abençoando e fortificando cada vez mais, dando a eles, ó Deus, cada vez mais certeza e firmeza na fé. É o que nós clamamos em Jesus, teu amado Filho. Amém, Pai. Somente põe minha fé, olha os seus fontes, Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso viver, é pela fé que vou viver em cada
Até quinta, se Deus quiser.